Ok, pessoal, eu prometi para vocês que eu ia deixar uma aula explicada, essa aula número 5, né? E nós vamos fazer também uma breve revisão em cima dessa aula e a correção dos exercícios dessa aula 5, tá? Bom, essa aula 5 é bem tranquila, ela trata da corrente elétrica, certo? Então, o que é corrente elétrica? Que fenômeno é esse? O que provoca essa corrente elétrica? Como é que ela ocorre, né? São esses conceitos que nós vamos abordar. Então, corrente elétrica, pessoal, são cargas elétricas, são grandes volumes, grandes massas de elétrons que se deslocam dentro de um condutor de eletricidade, né? Você já viu lá o que é um condutor, né? Um meio físico onde o elétron encontra essa possibilidade, algo que permita ele se deslocar de um átomo a outro, né? Formando um circuito fechado, sempre um circuito fechado. Esse elétron sai de um lugar e vai para um outro lugar no espaço, dentro do condutor. Dependendo da corrente elétrica, esse elétron pode ir mais ou menos rápido, né? Uma maior ou menor velocidade, certo? E os volumes de elétrons também são considerados, certo? Quantos elétrons se deslocam nesse condutor, certo? Então, essa carga elétrica, o que diz o texto para nós aí no slide? Essa carga elétrica em movimento, que é denominada corrente elétrica, né? Ela é uma relação entre o fluxo, né, de cargas elétricas, que você já viu lá, que são os coulombs, né? Coulomb, letra Q, né? Que atravessa uma superfície transversal de um condutor S, uma superfície S, em um determinado ponto, no intervalo de tempo t em segundos. Então, quando eu digo assim, a corrente agora foi de 10 amperes, né? Mas quando eu falo 10 amperes, é quantidade de coulombs ou quantidade de elétrons por tempo, por segundo, né? No tempo. Então aqui esse delta, ele é variação da carga no tempo, certo? Então, se nós temos lá, por exemplo, né, se nós olharmos um condutor, né, e eu pego a seção transversal desse condutor, né, essa seção aqui, fui lá, fiz um cortezinho no condutor, né, e eu estou dizendo que eu tenho quantos elétrons atravessando essa seção transversal, né, passando de uma seção transversal para outra, né? Dizendo, vou fazer o mesmo condutor e eu faço vários cortes aqui nele, né? E eu digo assim, bom, desta seção transversal para esta, né? Passaram 4 elétrons. Então, houve um avanço. Esses elétrons caminharam ao longo desse condutor, né? Atravessando essas seções transversais. Essas seções transversais, pessoal, a gente está adotando aqui esse termo, é um termo imaginário. Você imagina que você tem um fio, um condutor, um fiozinho, eu vou lá e faço vários cortezinhos nele, né? E eu digo, olha, está atravessando esse condutor, atravessando esses cortezinhos, né? Tantos elétrons no tempo de 1 segundo, por exemplo, ou de 10 segundos, ou de 30 segundos. Dependendo da intensidade da corrente elétrica, tá? Esse é o conceito. Então, essa unidade é o ampere, né? A intensidade de corrente de 1 ampere ou 1 ampere, né? 1A, é a quantidade de carga de 1 coulomb que atravessa, o que passa na seção de um fio durante o intervalo de tempo de 1 segundo. Ou seja, 1 ampere é 1 coulomb por segundo. Esse é o conceito, né? Ó, você tem o I, é o ampere, o Q é o coulomb e o T é o segundo, certo? Então, ampere é coulomb por segundo, certo? O I é Q sobre T. Esse é o conceito, tá? Bom, essa corrente elétrica, né? Aqui está o nosso plano imaginário, né? Você tem aqui o fiozinho de cobre, né? Estou adotando aqui o cobre,
certo? E esse fiozinho, eu fiz um corte de uma seção transversal aí nesse fiozinho. Eu estou dizendo que esses elétrons ou essas cargas estão atravessando essa seção, elas passaram por aqui, elas passaram aqui dentro, né? Esse fiozinho tem infinitas seções, né? Se eu começar a cortar esse fio aqui, né? Eu passo um serrote aqui, passo uma serra aqui, ó. Aquele lugar onde passou o dente do serrote, onde passou a serra, é uma seção transversal. Então esses elétrons estão atravessando essas seções de um lado ao outro, certo? Então quantos elétrons passam a seção transversal por segundo é a minha intensidade de corrente elétrica, né? Que é o que eu digo, que I é Q, que é a quantidade de elétrons, dividido pelo tempo em segundos, certo? Essa corrente elétrica, ela ocorre, né? Esses elétrons, eles estão em constante movimento dentro dos metais, dentro dos materiais. Só que é um movimento desordenado, desorientado, né? E o que acontece? Quando eu coloco uma tensão, uma diferença de potencial nas extremidades de um condutor de eletricidade, eu forço a orientação desse movimento. Então eu faço com que esses elétrons se movam no sentido que eu vou determinar, certo? E nós vamos ver mais adiante, certo? Os elétrons livres, o que diz aqui o texto sublinhado, os elétrons livres são os portadores de carga em um fio de cobre ou em qualquer outro condutor, em estado sólido de eletricidade, né? Ó, na ausência de forças externas, né, o fluxo de carga líquida em um condutor é nulo, porque você tem um elétron se movendo para cá, o outro se move oposto. Um se move para cá, o outro se move oposto. Um se move para cá, o outro se move oposto. Sempre para manter o equilíbrio. Mas esse movimento sempre ocorre, porém desordenado, né? Aqui no próximo slide nós temos uma bateria, né? Uma bateria onde essas reações químicas provocam essa orientação. Esses elétrons, eles ficam orientados e forçados a se movimentar, né, em um sentido determinado. E o sentido real é sempre do polo negativo para o polo positivo. Esse é o sentido real da corrente elétrica. E nós chamamos também de corrente eletrônica, né? Aqui mais um exemplo, é o plano imaginário. Vou lá e recorto, passo um serrote, uma serra, nesse fiozinho, nesse condutor, onde passou a serra, onde a serra tocou o condutor, aquilo ali eu chamo de seção transversal. Os elétrons atravessam aquela seção imaginária. Para nós ter uma ideia de espaço, onde que eles estão atravessando, né? Aqui um detalhe interessante, essa corrente, né? A corrente real, a corrente eletrônica é sempre do menos para o mais, e a corrente convencional é do mais para o menos, né? Você já deve ter ouvido falar aí que a corrente sai do mais para o menos, né? Essa é a corrente convencional, a corrente que aparece na literatura, né? Na maioria dos livros, né? Na verdade, esse conceito surgiu lá no início do século XIX, século XVIII, final do século XVIII, quando se descobriu a energia elétrica, né, através do Volta, onde do Alexandre Volta se afirmava que a corrente elétrica saía do polo positivo para um polo negativo, porque se entendia que o polo que tinha mais entregava para o polo que tinha menos. Mas isso foi só um conceito empírico da época. Começou lá com o Galvani, né, com o Luigi Galvani, depois o Alexandre Volta fez a pilha de volta, né, e mais à frente se provou que não é verdade, né, com um estudo mais avançado da química, que viram que os elétrons se movem sempre de um polo negativo para um polo positivo. Um polo negativo é porque ele tem excesso de elétrons, aqui tem muitos elétrons, né, livres, né, perdidos, sobrando, e aqui no polo positivo não tem nada, ele não tem nada de elétrons, ele tem menos elétrons que o polo negativo. Então os elétrons são forçados a sair do negativo e vir para o positivo. Para quê? Para manter o equilíbrio. Por que a lâmpada acende? Porque quando eles atravessam o filamento da lâmpada, que é um resistor,
eles entram em atrito com o filamento, esse filamento vira incandescente e produz luz, produz radiação eletromagnética na forma de luz, certo? Aqui mais uma vez, eu oriento esses elétrons com um polo positivo e um polo negativo, e a corrente real, ela sai do menos para o mais, certo? Corrente real. E a corrente convencional, o sentido convencional, que é o que é adotado aí nas oficinas, né, em boa parte da literatura, é o sentido convencional, ou seja, do mais para o menos, o que não é verdade, mas que não implica em problema algum para o nosso cálculo, para o nosso raciocínio. Né? De novo, mais uma vez, por uma questão de convenção, como isso surgiu lá no início do século XVIII, finalzinho do século XVIII, século XIX, né? Para não mudar toda a literatura, foi adotado o sentido do terminal positivo para o negativo, o que é diferente do sentido eletrônico, certo? O sentido eletrônico é do menos para o mais, sentido eletrônico. O sentido convencional é do mais para o menos. Tá? A corrente elétrica, né? Então, se um coulomb, né? O que é um coulomb? Você já viu isso lá nas primeiras aulas. Um coulomb é uma unidade de carga elementar que contém 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons, certo? Olha lá a época, né? Com esse cidadão aqui, o André Marie Ampère, certo? Ele que descobriu isso. E ele que equacionou isso, tá? Então, 1 ampere, né, atravessam em 1 segundo com velocidade uniforme a seção reta circular imaginada do condutor. É um fluxo de carga correspondente a 1 ampere. Né? 1 coulomb, né, atravessam em 1 segundo, ou seja, 1 coulomb, 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons, atravessam em 1 segundo com velocidade uniforme a seção reta circular imaginária do condutor. É o equivalente a 1 ampere. Tá? Aqui eu fiz uma pequena demonstração. Ó. A carga do elétron, né? A carga do elétron é o QE, carga do elétron, 1 coulomb, né? Então, eu fiz assim, ó. Eu disse que 1 coulomb, né, equivale a 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons, certo? Isso é 1 coulomb. Então, um elétron equivale a x coulomb, que é o que eu quero saber, né? Então, eu faço lá uma proporção direta, uma razão de proporção direta, uma regra de 3 simples, né? Então eu vou lá e construo dessa forma, x, né? Ó, x coulomb vezes 6,25 vezes 10 elevado a 18 é igual a 1. X coulomb é igual a 1 dividido por 6,25 vezes 10 elevado a 18. Né? Se você fizer essa continha na sua máquina, você vai achar, né, 1 dividido por 6,25 vezes 10 elevado a 18, você vai achar esse número aqui, ó, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 1,6 vezes 10, né? Aqui deve ter um arredondamento aqui, 1,672, né? Menos 19. O que? Coulomb, né? Coulomb. Então, coulomb. Tá? Só uma demonstração. Então, resumindo, esse fluxo, né, ou corrente de elétrons, continuará enquanto as cargas positivas e negativas forem mantidas nos extremos do fio, né? A carga de sinal contrário se atraindo. O que está acontecendo aqui? Ó?
Aqui eu coloco uma carga positiva, né, que é o polo positivo da minha bateria. O que quer dizer uma carga positiva? O que quer dizer um polo positivo da bateria? Quer dizer um polo onde há falta de elétrons, certo? Nesse polo, lá dentro da eletroquímica, dentro da solução química lá da bateria, né, existe íon positivo, ou seja, átomos que perderam elétrons, átomos que estão com falta de elétrons. Então aqui se acumularam todos os átomos que perderam elétrons. Eles são íons positivos. Eles estão ionizados, eles estão carregados com carga positiva. Eles têm menos elétrons do que prótons, eles não estão em equilíbrio. Esse é o conceito, certo? Lá da química. Não há equilíbrio elétrico nos átomos que se acumulam aqui no polo positivo da bateria. O equilíbrio elétrico existe quando o número de prótons no núcleo é igual ao número de elétrons na eletrosfera. Você lembra lá do átomo de cobre, que o átomo de cobre tem lá no seu núcleo 29 prótons. Tem também os nêutrons, que não nos interessam, e tem 29 elétrons na eletrosfera, sendo que na última camadinha ele tem um apenas, né? Aqui eu exemplifiquei como sendo a eletrosfera é uma única região, mas ela é dividida em camadas. Não interessa para nós agora, mas o átomo de cobre em equilíbrio ele tem 29 prótons e 29 elétrons. Equilíbrio. Quando eu digo que lá na solução eletrolítica, lá dentro da minha bateria, eu tenho um íon positivo, eu digo que esses átomos que estão aqui, eles estão carregados positivamente, com carga positiva. O que isso significa? Significa que eles perderam elétrons. Quantos? Não sei. Mas ele tem mais prótons do que elétrons. Então, esse lado da bateria, o polo positivo, ele tem mais prótons do que elétrons. E o lado negativo, ele tem mais elétrons do que prótons, certo? Então, as cargas negativas, os elétrons livres estão acumulados aqui, desequilibrando essa solução química. Então, está acontecendo um desequilíbrio. A balança está mais pesada para esse lado. Tem mais elétrons nesse lado e tem menos elétrons nesse lado, no polo positivo, certo? O que acontece? Esses elétrons acabam que escoando para o outro lado até que haja equilíbrio, certo? Esse é o conceito. Lembra daquela analogia da caixa d'água? Duas caixas d'água, uma mais alta, uma mais baixa. A água vai escoar da mais alta para mais baixa até que haja equilíbrio, haja nivelamento da água, certo? Então, eles são empurrados, né, do menos para o mais. Esse é o fluxo dos elétrons. Essa é a corrente real, a corrente eletrônica. A corrente convencional, você já viu que ela anda do mais para o menos, certo? Ok? Então, reforçando, né? Você já viu que a corrente elétrica é a quantidade de elétrons que flui através de um condutor durante um certo intervalo de tempo. A unidade de medida é o ampere, né? Que nós chamamos de A, letra maiúscula A, e que mede essa grandeza, esse valor, essa grandeza, essa variável, é um instrumento chamado amperímetro, tá? Nós vamos trabalhar com amperímetro mais adiante, tá? Ok, eu vou partir agora para a correção dos exercícios, tá certo? Eu vou interromper aqui para não ficar longo, e aí em seguida a gente vai corrigir os exercícios que eu deixei com vocês lá da aula 5 para a entrega agora, tá certo? Paramos então e vamos fazer a nossa correção.